Ah, nobres ouvintes das ondas traiçoeiras e dos portos escondidos onde fortunas se afundam como âncoras enferrujadas. Bem-vindos mais uma vez a Crônicas do Bando do Goblin Cruel, onde eu, o cronista, com minha voz salgada como respingos do mar das pérolas, vos narro o capítulo em que um goblin tolo vira capitão de mares e reis rangem os dentes nas sombras de seus tronos. Sentai-vos junto à lareira crepitante, enchei vossas taças com rum forte das tabernas de Eldamar e ouvi com o coração leve como uma brisa favorável, pois esta crônica se desenrola como o lento içar de uma vela ao alvorecer. Prossigamos para as proximidades do porto de Eldamar. Oh, ouvi! Os dias se passaram um pouco mais. Com conhecimento de seus trabalhos como ciganos errantes na fazenda do extremo, na vila de Pedra Seca, uma aldeia poeirenta e árida às portas da estrada do porto de Eldamar, o grande entreposto de carga do reino de Talassara, com seus cais fervilhantes de mercadorias das ilhas distantes, o bando do Goblin Cruel, assim chamado pelo rei Teodósios, o Furioso, em seus decretos sussurrados nos salões do palácio de Aurelion, teve alojamento durante o recolhimento da sagrada colheita de verduras e legumes daquela fazenda. Era bom para dar um pouco de descanso aos tempos de guarda e ronda no acampamento sob as estrelas da trilha das colinas áridas. Melhor ainda para o Goblin, que, sem ter mais afazeres de guarda, aumentou mais ainda suas caminhadas e incursões pela localidade, pela Rua das Vinhas Azedas e pela Enseada das Marés Altas, onde as ondas batiam como martelos de deuses irados. Um dia, o Goblin se aventura próximo a um antigo forte com uma torre em ruínas à beira-mar, o Forte das Ondas Esquecidas, perto da entrada de Eldamar, um local perigoso por causa das marés altas que engoliam almas imprudentes, mas o perigo faz parte da vida de um Goblin, em seu mundinho insano de caos. Quando ele se aproximava da torre, seus ouvidos e olfato apurados foram alertados de algo estranho atrás da murada da velha torre quebrada. Nada deveria estar ali, mas ele escala a parede como um macaco das florestas sombrias e vê uma falsa marina, que dava para uma pequena enseada escondida, a enseada secreta de Pedra Rachada, onde de longe viu movimentos estranhos e uma construção estranha flutuando naquele montão de água. Notou que era importante, e mesmo que os homens se portassem como pescadores rudes da costa dos tubarões, ele sentia o cheiro das armas deles, pólvora fresca e aço afiado de lâminas curvas. Eram guerreiros disfarçados, talvez espiões das ilhas de Estânia ou piratas de terras inimigas. Se fosse uma pessoa de juízo perfeito, sairia dali e não voltaria mais, mas Thomas é simplesmente Thomas. No dia seguinte, o Goblin estava andando de um lado para outro dentro do alojamento da fazenda, uma cabana de madeira tosca, chamada Cabana dos Colhedores, inquieto mais do que o costume. Todo aquele movimento deixava Zana um tanto perturbada enquanto tentava fazer suas poções no caldeirão da cozinha. O que te incomoda, pequenino? Pois se você também me tira a atenção, como eu posso ainda trabalhar nas minhas poções de cura? Disse Zana, incomodada com o Goblin. Zana, estou pensando aqui comigo, e se um dia eu for envenenado em uma taverna, sempre pode ter pessoas más nesses locais, o que eu faria? Morreria engasgado e babando que nem cachorro louco? Por que se preocupa com isso? Até agora correu tudo bem e ninguém ainda sabe de nós. Te acalma e vai fazer algo de útil, disse Zana ao Goblin afobado. Que tal, Zana, você me ajudar? Faz para mim um antídoto de qualquer veneno, e quando for beber, eu bebo o antídoto antes e me certifico assim que não serei tolamente morto. Se fizer isso, juro-te que te deixo em paz por hora. Faz, Zana, faz! Zana, que nesse momento estava mais para uma tia Carola protetora, não pôde resistir ao pedido daquele pequenino Goblin, e não demorou muito para o Goblin ter a poção desejada, um frasco verde reluzente, cheirando de ervas das colinas verdes. Thomas então saiu feliz em direção à taverna mais próxima e perto das ruínas daquela torre velha, a taverna da âncora enferrujada, na boca da estrada de Eldamar. Lá passou um tempão bebendo e conversando com os passantes, até que se achegou alguém com um cheiro bem conhecido, um cheiro de arma. O marinheiro, um brutamontes chamado Nelson o Barba Salgada, de olhos evasivos e cicatrizes de batalhas navais.
Quem não se amiga aos que pagam um bom copo de rum? Foi assim que Thomas fez amizade com um dos marinheiros do local, na verdade do bando invasor, e conversaram, riram muito, se divertiram, marcando um novo encontro para beberem juntos novamente como bons amigos. Em meio aos trabalhos da fazenda, a coleta de uvas azedas nos vinhedos do Barão Locke e fabricação de vinho local na adega que abastecia as tavernas, quem fazia isso era Jazão. Até então, Thomas nunca se interessara em fazer as entregas. Então, com a nova amizade, Thomas pediu para pegar esse serviço, porque poderia ver o amigo todo dia ao final das entregas. E foi isso que disse a Jazão, que pensou: se esse Goblin ficar longe de encrencas, poderemos ter um momento tranquilo e a gente pode durar mais aqui na fazenda sem chamar atenção, angariando mais fundos para nossa viagem ao Covil do Dragão. Sem hesitar, Jazão lhe dá as rédeas da carroça de transporte de vinho, a velha carroça das uvas azedas, unindo para Thomas o útil ao agradável. E por alguns bons dias, o bando viveu na sua tranquilidade de afazeres campais, sem as intromissões diárias de Thomas a cada um deles. Então, Thomas um dia foi até o bando e pediu uma reunião de emergência dentro do alojamento com todos, que se reuniram, curiosos, para saber o que teria de emergencial na vida de um pequeno Goblin. Eu achei uma coisa grande e bem brilhante. Ela é maior que uma casa, e o mais legal é que flutua no meio de um montão de água, então eu acho que ele boia. O que você está falando não faz o menor sentido, Goblin desajustado, disse Rômulo sem nada entender das falas de Thomas. Espera um pouco, então vou ter de mostrar para vocês. Vocês têm de me acompanhar e podemos empacotar tudo e se mandar daqui, de preferência bem rapidinho, disse Thomas, contendo um risinho infantilmente macabro em sua face. Então, Thomas colocou todos na carroça de transporte de vinhos, empacotou tudo o que tinha e se mandou para a enseada discreta da torre em ruínas. E o bando ainda estava sem entender nada, mas o seguiram, mais para agradá-lo. Surpresa de todos foi quando entraram na enseada secreta de pedra rachada e viram que estava toda disfarçada com panos simulando pedras e vegetação. Atrás desse cenário falso, uma mega estrutura de construção de navios, o estaleiro oculto dos invasores, erguido às pressas por sabotadores. E dentro da estrutura, já todo feito, algo impressionante. Um navio diferente de tudo o que já viram. Uma mistura de galeão com catamarã, feito para cruzar mares até contra o vento, com quilhas duplas hidrodinâmicas e velas triangulares, notado por Gorpo e Jazão, que estavam estupefatos pelo que viram, dignas das lendas dos construtores perdidos. Ficaram mais ainda quando dentro de um pequeno alojamento e cais, o cais dos traidores, com redes de pesca falsas, encontraram vários corpos, sem marcas de facas ou armas, e rapidamente encararam friamente Thomas. Calma todos aí que eu explico. Estava nas rondas quando encontrei o local e vi essa coisa linda que me dizia: me pegue, me pegue. Daí fiz amizade com um deles e em meio enchemos nossas caras na taverna próxima e descobri com a língua solta que eles eram de outro reino e começariam uma guerrilha interna em Talassara, destruindo os barcos locais com essa coisa. Então eu levei um barril envenenado de vinho e bebi com eles, mas Thomas tomou a poção de Zana antes e estou bem, eles não. Goblin safadinho, você me enganou direitinho. Tava armando algo e teve medo de me contar, disse Zana, se sentindo tola por achar que Thomas era o tolo. Você devia saber que ele nunca dá um pingo sem um nó, até parece que você não o conhece, disse Carmila com tons de educadora para Zana. O que importa é que a coisa toda é minha, e fui quem pegou, e quem pega é dono, certo? Disse o Goblin contente, dando seus pulinhos. Tá certo, você tem razão, você é o dono desse fabuloso navio, e por isso deve dar um nome para ele. Sabia que navios têm nomes bonitos? Tipo o Lamento Negro, a Grande Pérola do Oeste?
Então, Goblin, dono desse navio, qual o maravilhoso nome que daremos a ele? Disse Rômulo em tons de brincadeira para que Thomas pudesse apreciar o momento. Eu tenho o nome certo, que vai ser lembrado por toda a passagem dele nas grandes águas profundas, um nome jamais esquecido. Desembucha de uma vez, Goblin enrolão, qual o bendito nome desse navio? Diz Gorpo, impaciente como sempre. Então se preparem para ouvir o nome dessa coisa que vocês chamam de navio. Ele se chamará O Barco. Então houve um momento de silêncio, enquanto o bando se entreolhava, e num rompante todos caem da gargalhada, sem controle. De que estão rindo? Meu barco deve ser chamado de barco, não é isso? Claro, Goblin. Um barco, grande ou não, será sempre um barco. Ele é seu, chame-o do que quiser, disse Carmila com tons maternais para Thomas, acalmando-o das risadas. Afinal, ele é um Goblin, e claro que pensa como um Goblin. E Thomas saiu correndo aos pulinhos para dentro do navio, o barco, para reconhecê-lo, entrando em todos os aposentos e repartições que encontrava. Cabines com beliches reforçados, convés sem canhões e uma ponte de comando com lemes duplos. Estamos bem adiantados com isso em nossas mãos. Vamos equipá-lo como pudermos e então nos mandarmos daqui antes que seus donos reais apareçam para reclamá-lo. Devemos sumir com os corpos para que demorem a dar falta do local, disse Rômulo friamente, como sempre. Então, da noite para o dia, um Goblin vira capitão de barco e chama seu navio de O Barco, e a maré parece mudar para ventos de boa sorte, pois o bando agora poderia ficar em alto mar sem que ninguém os encontrasse, somente quando assim o quiserem. E quando a sombra perseguidora chegou à fazenda do extremo da vila de Pedra Rachada, um tempo já haviam partido, como se tivessem sumido no ar. O caçador sombrio de Valdória, pela primeira vez em suas caçadas, praguejou algo pela perda de suas caças, xingando os ventos da enseada das marés altas. Ah, nobres ouvintes, quando um Goblin batiza um navio de O Barco, os deuses riem e os reis choram. Até a próxima crônica, que as correntes vos levem para horizontes livres das sombras reais, e a lua alta de Selene ilumine seus rumos. Boa noite, viajante. Cuidado com quem bebes nas tavernas de sua jornada, pois as línguas soltas pelo álcool mudam rumos como ventos inesperados, que podem conduzi-lo ao olho de uma grande tempestade.